E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para, mano. Não para. Espero que vocês estejam bem, né? Vamos para mais um vídeo. E dessa vez é sobre os 5 ajustes que o Indiana Pacers precisa fazer urgentemente se quer vencer o jogo 3. Ou para vencer o jogo 3, e também serve para os próximos jogos da série, né? Pessoal, se a gente viu, o jogo 2 foi um desastre para o Indiana Pacers. Indiana Pacers jogou sem ritmo, sem identidade, sabe? Aquele jogo envolvente, transição rápida, presença no garrafão. Faltou muito, né? Faltou muito. Os jogadores pareciam que estavam cansados, mano, sabe? Pascal Siakam se arrastando na quadra, respirando fundo, até para bater lance livre. Pascal Siakam para bater lance livre, pega na bola o cara. Cara todo. Pascal Siakam estava se arrastando em quadra. E o Haliburton, então, não sabia com quem passar a bola. O cara recebia a bola. Meu Deus, vou passar para quem então? Vou passar para quem? Andy Nembran, me ajuda aqui. Vou para frente, vou para tabela, chuto de 3. Mano, o cara todo perdido na quadra, indeciso, não sabia se ia para frente, fazia pick and roll, não sabia se, enfim, passava para outra pessoa. Perdido, cara, indeciso. O que aconteceu com o Haliburton? O cara pipocou. Pronto, é o seguinte, mano. O primeiro ajuste que eu estou trazendo aqui é com relação ao Pascal Siakam e o próprio Haliburton. O Rick Carlisle deve achar uma fórmula mágica, sei lá, uma poção, alguma coisa assim que ele deve achar uma forma de trazer para o jogo, de envolver um esquema tático, de envolver de forma mais intensa e mais agressiva o Pascal Siakam e o Haliburton. Isso mesmo. Pascal Siakam sumiu, Haliburton sumiu, todos eles foram engolidos no sistema de defesa do OKC, foram presas fácil. Pascal Siakam recebia a bola, já tinha o Lu Dort ali, Haliburton estava com sono, o Shai roubava a bola na mão dele como se fosse, enfim, qualquer coisa assim, né? Enfim, o que aconteceu com o Haliburton? Shai chegava lá, só dava um toque na mão dele assim, tá, e a bola já sumia na mão dele. O cara todo, ai, o quê? Perdeu a bola, o cara estava sonâmbulo no jogo, né? Enfim, então, Carlisle precisa trazer de uma forma mais envolvente, né? Num sistema tático aí que ele deve desenhar para o jogo 3, o Pascal Siakam e o Haliburton. Haliburton estava muito mal no jogo, cometeu 5 turnovers, igualou a sua marca a sua marca mais alta, né, de 5 turnovers na pós-temporada, igualou a sua marca, por um ele até ia passar, se ia vacilar mais. O cara estava muito indeciso, então, ele precisa fazer mais aqueles pick and roll, precisa estar mais decidido, precisa calibrar o seu arremesso de longa distância, de 3 pontos. Os arremessos do Haliburton não estão a cair, Haliburton precisa calibrar os arremessos de 3 pontos, que é uma das suas armas mais letais para derrubar o adversário. Não está caindo os arremessos de 3 pontos. Ele está partindo, tomando decisões muito erradas, né? E quando não toma, ele fica equivocado, né? Fica muito indeciso, não sabe. Até preferia o Andrew Nembhard no lugar do Haliburton, para deixar o cara, enfim, mais flexível, né? Jogando sem a bola, quem sabe, né? Porque o Nembhard atraía toda a atenção para ele e o Haliburton ficava ali esperando a bola cair nas suas mãos para arremessar de 3 pontos ou mid-range mesmo, né?
Pode ser. Então, Carlisle precisa trazer para o jogo Haliburton, né? E também precisa trazer o Pascal Siakam. Pascal Siakam tá mal. O cara no último jogo, no jogo 2, teve a sua pior percentagem em arremessos de quadra. Adivinha quanto foi? Isso mesmo, 27%. A sua pior, a sua pior percentagem registrada até aqui, né? E o cara só marcou 19 pontos, né? Somando todos os pontos, desculpa, que ele teve, muito abaixo da média. Só para ter noção, nos dois primeiros jogos com o New York Knicks, o cara, enfim, o cara agigantou. Deixa eu ver aqui nos meus apontamentos. Nos dois primeiros jogos com o New York Knicks, ele somou, deixa eu ver aqui, Pascal Siakam, ele somou, deixa eu ver, tá me fugindo aqui o Pascal Siakam. Calma aí, galera, eu vou achar aqui nos meus apontamentos. Ele somou 56 pontos. 56 pontos que o Pascal Siakam fez no jogo 1 e no jogo 2. E o Haliburton, no jogo 1 e no jogo 2 contra o New York Knicks, fez 44 pontos, né? É claro que a defesa do New York Knicks não se equipara com a defesa do OKC. Estamos a falar da melhor defesa, né? Mas, enfim, eles praticamente foram engolidos na defesa do OKC, no jogo 1 e no jogo 2. Se não fosse aquele game winner praticamente do Haliburton, tava 2-0. Então, e nesses dois primeiros jogos, e ao longo da pós-temporada, a maior parte dos jogos o Pacers sempre começou em desvantagem, sempre estava em desvantagem. Depois começou a se ajeitar e lá no final ganhava um jogo tirando aquela diferença de 15, 20, 14 pontos, né? Enfim, parece que o Pacers gosta de ficar atrás, né? Mas só que agora tem um perigo. Agora é o OKC. Então, imagina, você ficando atrás a maior parte do tempo, né? E com uma defesa tão boa, a melhor defesa do campeonato e da pós-temporada, que é o OKC, é brincar com perigo, mano. Tá a brincar com perigo. O Indiana Pacers está brincando com fogo, praticamente, né? Então, tem que ter cuidado, tem que tomar rédeas do jogo, né? Esse aqui é o primeiro ajuste que o Rick Carlisle precisa fazer, né? O segundo ajuste que o Rick Carlisle precisa fazer é fazer com que o banco contribua mais. Obi Toppin no primeiro jogo explodiu, 17 pontos. 17 pontos para o Obi Toppin, 5 rebotes e 5 bolas de 3. O cara estava na lua. Tá bom. Vamos olhar para as stats do jogo 2. 19 minutos em quadra. Quantos pontos? 3. 3 pontos. O que é isso, Obi Toppin? Não te conhecia assim. Você já estava em dias melhores, né? Enfim. E o TJ McConnell até que teve bem no segundo jogo. 11 pontos, 6 assistências, né? Foi bem no segundo jogo. Só que o banco precisa produzir mais. O banco do Indiana Pacers tem uma média de 35 pontos por jogo em termos de contribuição, né? E neste jogo 2 foi muito abaixo. Enfim, toda a equipa do Pacers estava irreconhecível no jogo, né? Estavam jogando sem identidade, sem aquela identidade Pacers de jogar, sabe? Transição, bola rápida, ataque, defesa, presença no garrafão, enfim, foi lastimável. Eles precisam rever esse jogo, né? Para ver se aprendam mais. Então, esse seria o ajuste, né? E neste ajuste, o que o Carlisle poderia fazer neste ajuste? Neste ajuste, o Carlisle poderia decidir, né, quem entre o Haliburton e Pascal Siakam, quem deveria liderar a segunda unidade, quem deveria ficar mais tempo em quadra. Eu acho que ele tinha que ver ainda o primeiro período, né? Se realmente um dos dois estaria muito mais estaria bem em quadra, né? Teria mais performances em quadra nos primeiros minutos.
este assim poderia merecer mais minutagem e poderia ficar mais tempo em quadra liderando a segunda unidade já na entrada já na entrada, né, do segundo período, porque geralmente no princípio do segundo período é quando os treinadores fazem aquela troca, né? Os titulares começam a sair alguns e fica só dois em quadra, né? Então seria Pascal Siakam aí a liderar a segunda unidade ou Haliburton. Quem estiver melhor, né, em campo, em quadra, ou também poderia encurtar a rotação, escolheria realmente aqueles jogadores que podem contribuir melhor, como o próprio TJ McConnell e o Obi Toppin que eu citei. O Mathurin não tá bom nessas séries, sabe? E mesmo até nas séries contra o New York Knicks, o cara também não estava muito bem. Enfim, ele subsaiu naquele outro jogo que fez 20 pontos, né? Aí sim, ele foi muito bem, mas nessas séries contra o OKC, o cara tá meio perdido, sabe? Tá sem sangue nos olhos, enfim. E, enfim, é uma pena que o Jarvis Walker, né, não tá bem, né? O cara tá se recuperando ainda da lesão que sofreu, né, contra o Karl Anthony Towns, né? Enfim, se ele estivesse bem, acho que o Miley Turner teria descansado mais, né? Enfim, o Thomas Bryan também precisa jogar. No primeiro jogo ele foi muito bem, matou algumas bolinhas de 3, mas no segundo não foi bem, não, né? Cometeu também turnovers ali. Tem que ver isso. O terceiro ajuste que o Carlisle precisa fazer, deixa eu ver aqui nos meus apontamentos, seria a forte proteção do aro e a presença no garrafão. Mano, eu vou mostrar esses dados aqui e vocês verão que realmente o Pacers cedeu muitos pontos na sua zona pintada. Olha ali, observem aqui. Na sua zona pintada, o Pacers cedeu, na sua zona pintada, o Pacers cedeu 42 pontos para o OKC e só marcou 34 pontos, né, na zona pintada do OKC, é óbvio, né? E pontos de segunda chance foi bem até, 10 pontos, e o OKC 9 pontos. Só uma diferença de 1 ponto, né, praticamente. Olha, o problema está aqui. Um dos problemas foi aqui no jogo 2. Eles cederam 42 pontos na zona pintada, né? A maior parte foram marcados por Shai, Jalen Williams e o próprio Chet Holmgren. Se vocês olharem para cá, no Game Chart, essa zona toda aqui. Essa zona toda aqui que o OKC realmente determinou. Foi nessa zona aqui que o OKC dominou, né? Tirando esse lado direito aqui deles, que sofrem bastante com arremessos de 3 pontos. Então, foram também mais rebotes. Eles converteram também... eles conseguiram também mais rebotes. O OKC conseguiu mais rebotes, né? Foram 43 rebotes contra 35. Não pode. Então, pessoal, é o seguinte, olha. A presença de aro foi praticamente inexistente. Miles Turner não conseguiu se impor. Thomas Bryan não conseguiu se impor. Obi Toppin não conseguiu se impor. Esses 3 jogadores que eu citei são jogadores que têm maior envergadura, têm tamanho e realmente fazem posições de pivô. Miles Turner e o próprio Thomas Bryan são os pivôs natos, né? Aí depois vem o Obi Toppin, que é um cara que é ala pivô também. Eles não conseguiram manter a presença. O Indiana Pacers precisa urgentemente, no jogo 3, manter a presença no garrafão do OKC, disputar mais rebotes ofensivos, precisa ser mais, digamos, o Indiana precisa ser mais agressivo, sabe? Ser mais agressivo no garrafão do OKC. Tem que ter presença, né? E também tem que proteger o seu garrafão, né? O Chet
e o Isaiah Hartenstein dominaram praticamente os rebotes defensivos, né? Eles, em companhia com outros jogadores do OKC, conseguiram rebotes de forma mais rápida. Eles conseguiam se recuperar e ganhar rebotes de uma forma mais rápidas, né? E esses rebotes se converteram em pontos de segundas chances, né? E também deram muita, mas muita vantagem para o OKC. Precisa proteger o seu garrafão. Myles Turner precisa proteger o garrafão. Thomas Bryant, Obi Toppin. E, por outro lado, precisam atacar com mais força, mais agressividade, mais intensidade, mais firmeza o garrafão do OKC. Isso sim será um bom ajuste, né? O outro ajuste são os turnovers. Meu Deus, o velho problema dos turnovers nesses playoffs que o OKC impõe nos seus adversários, né? Foi bem até comparando com o jogo 1, né? Eles cometeram quantos turnovers? Vamos lá ver. Foram 15 turnovers. O OKC também não foi bem assim, não, né? No jogo 2. O Indiana Pacers que estava tão ruim mesmo, né? Porque o OKC cometeu 13 turnovers. 3 turnovers para o OKC e 15 turnovers para o Indiana Pacers. Diferença de 2 turnovers, né? Mas, enfim, o Haliburton e o Andrew Nembhard precisam cuidar mais da laranjinha. Precisam cuidar mais da bola, precisam acordar, cuidar mais da bola, precisam impor o ritmo típico de Indiana, né? Olha, só nos fast breaks, que são os pontos de transições rápidas, o Indiana conseguiu muitos pontos de fast breaks. Foram 9 pontos de fast breaks, né? E o OKC conseguiu somente 4. Aqui é o ponto forte do Indiana. Transições rápidas. O Indiana sempre vai vencer aqui. E se eles imporem, capricharem mais, será ainda melhor, né? Então, é aqui onde o Indiana precisa caprichar também, né? Evitar os turnovers. Por quê? Porque houve uma parte no início do segundo período, no jogo 2, que a diferença de pontos era de 3, 4. Só que quando o Chet cai, consegue ainda recuperar aquela bola e entrega no Aaron Higgs e lança de 3 pontos, aí acabou. Foi onde começou aquela run de 19-2. A partir daí o jogo morreu, né? O jogo morreu, então eles precisam cuidar mais da bola, evitar os turnovers, porque evitando os turnovers, a diferença curta de ponto de 3, 5, né, mesmo até de 6 pontos por aí, se você evitar poucos turnovers, o OKC não vai ter essa liberdade, né, e essa vantagem de conseguir pegar essa bola, né, que foi recuperada e converter. Desta forma, o OKC não vai conseguir abrir uma vantagem gorda, uma vantagem tão gorda assim, para que o resultado fique muito defasado, né? De vantagem de 15, 18 pontos. Não vai ter. O jogo vai estar sempre assim, ó, taco a taco, tipo, bem equilibrado até o final do jogo. E quem cometer mais erros, obviamente, perderá. Entende, né? Então, essa seria a sacada, né? O quarto ponto seria o Shai. Limitar o Shai, né? Limitar o Shai, conter o Shai, segurar o Shai. O Shai, ele tem a capacidade de converter muitos mid-range com uma boa qualidade, uma boa performance. Ele também mata algumas bolinhas de 3. Mas o Rick Carlisle precisa conter o Shai com marcações duplas, né? Marcações duplas, misturar ali aquela zona pintada, fazer movimentação rápida, aquelas trocas rápidas de defensores entre Andrew Nembhard e Aaron Nesmith para confundir ele, para dificultar com que ele consiga se posicionar bem naquela zona pintada e fazer aquele mid-range letal, porque o Shai ele procura sempre a posição perfeita com o garrafão, com a tabela. Assim que ele consegue essa posição perfeita, ele faz o mid-range. Ali, acabou, mano. Mid-range cai limpo, entendeu, né? Então, precisa dificultar ele, bloquear ele com que ele consiga estar confortável a fazer aqueles chutes de mid-range, né? Então, é isso. Contendo o Shai, dará certo, né? Enfim, o jogo 3 está ali, né? Esses são os ajustes que o Rick Carlisle precisa fazer porque o Shai está sendo letal.
o Shai combinou até agora, nos 2 primeiros jogos, jogo 1, jogo 2, foram quanto? 74 pontos em 2 jogos. Nunca na história da NBA nenhum jogador conseguiu 74 pontos somados em 2 jogos no seu primeiro ano, né, nas finais de playoffs. Então é algo inédito, é algo histórico. Shai precisa ser contido, né? E muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de dar aquele like mágico que muda aqui a minha posição, que causa engajamento também, é muito importante para mim, né? Não se esqueçam de comentar também e compartilhar o meu canal com outras pessoas, né? Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto aí, ok?